Olá, Hathor! Seja muito bem-vinda a esta etapa maravilhosa, a mais um momento de esclarecimento para que você entenda e para que você tenha clareza e compreensão do que é esse programa, da profundidade que você vai passar. Dentro do vídeo anterior, nós falamos sobre a introdução, o que é de fato esse programa, como que ele abarca, como que ele vai transformar a sua vida, através de quais metodologias, como que a gente vai acessar esse divino feminino através dessa metodologia única e exclusiva criada por mim. Não existe no planeta inteiro nenhuma metodologia de pompoarismo que une canto, que une reprogramação mental, reprogramação do DNA. E aí a gente vai mexer profundamente em crenças, a gente vai começar a entender esse processo poderoso, tá? Então, se você não viu o vídeo anterior, por favor, comece por aquele vídeo, porque naquele vídeo você vai ter um panorama geral. A partir de agora eu vou começar a destrinchar e aí a gente vai começar a entrar nas aulas para que você possa entrar nas aulas com muito mais profundidade, com muito mais clareza, com muito mais entendimento de como sua vida será transformada, de como você vai ser transformada, a partir de qual metodologia e como a sua rotina será transformada. Porque quando a gente se transforma, a nossa rotina também se transforma. Então, por favor, venha comigo e vamos juntas entrar nesse portal que é o Despertar da Hathor, que é um ancoramento do conhecimento do bem e do mal, que é um ancoramento do conhecimento profundo das suas crenças, das crenças do inconsciente coletivo feminino, do inconsciente coletivo Yin, das crenças do elemento corpo Yin, que é o corpo humano, dentro dessa polaridade Yin, que eu costumo falar elemento corpo, porque o nosso corpo é um elemento em si, é um elemento vivo. E da terra, Deus pegou o barro, moldou o barro com água e em suas narinas soprou-lhe o fôlego da vida. Além disso, recebeu o fogo divino, junto com esse sopro. Então a gente tem aí o elemento Yin como a terra, a água, a gente tem o elemento Yang como o sopro e o fogo. E esses quatro elementos, eles formaram o nosso corpo humano, que é um elemento em si. É um corpo que não é vivo, é um corpo que ele é totalmente moldado a partir da nossa consciência. Se a nossa consciência, a conexão com as mitocôndrias, que é o primeiro movimento de vida, é a célula mitocondrial. Então, quando as mitocôndrias elas param de vibrar, isso significa que a sua alma ela se retirou deste elemento corpo, ela saiu da matéria. Então, enquanto as nossas mitocôndrias vibram, o nosso corpo vibra, o nosso corpo está vivo. Enquanto as nossas mitocôndrias não receberem mais esse fôlego da vida, esse fogo divino, nós não estaremos mais pertencendo a este corpo, a esta atmosfera, a esta vibração, a este planeta, a esta dimensão. Então a gente vai começar a trabalhar profundamente nessa questão mitocondrial, nessa questão da cultura, das raízes e como que a gente faz para hackear esse sistema, tá bom? Então a reprogramação do DNA, ela tem como mentores os meus mentores que me trouxeram a reprogramação do DNA, que me colocaram face a face diante da minha divindade e entregaram para mim essa missão. O primeiro mentor deles, obviamente, é o Cryon. Para quem não sabe, Cryon é o nosso amado Cryon. Ele é uma consciência, é um grupo de consciência. Para quem está conectado mais com a espiritualidade, isso se chama consciência de mônada, sabe aquele seriado Sense8? Em que eles são um grupo, eles são uma família, eles são irmãos, eles se conectam telepaticamente e eles sentem um ao outro. É mais ou menos isso, só que fora da Terra, Então é como se fosse um grupo de almas que é Cryon, Então esse grupo de almas, ele chega e entrega para a humanidade através de Lee Carroll há mais de 25 anos, que ele é um Alkin, que ele anda sobre a face da Terra através do corpo de Lee Carroll, entregando informações cruciais em relação ao nosso DNA angélico, a nossa memória, a nossa memória lemuriana, a nossa memória atlante, a nossa memória das estrelas, a nossa memória ancestral.
tá? Ao qual nós perdemos o contato a partir do momento em que o véu começou a cair diante dos nossos olhos. Isso foi logo após a queda de Atlântida, que foi quando houve o dilúvio. Dilúvio ao qual está presente em todas as lendas do planeta Terra. Em todas as lendas existe uma lenda de um grande dilúvio, né? Então, eu vou entrar com mais profundidade sobre esses temas. A gente vai conversar bastante, vocês podem tirar todas as suas dúvidas em relação a isso, mas o ponto é, Cryon, este ser, que não é um ser único, é uma mônada, tá? Ele entrega essas informações e foi a partir do contato com o livro dele que eu recebi essa missão de entregar a reprogramação do DNA, ativação do DNA angélico através de um curso em que ele é totalmente canalizado através do som, ele é lapidado constantemente de 2020 até agora, início de fevereiro de 2023, dia 10, sexta-feira, tá? O Kim é Estrela Galáctica, é o Kim 8, Estrela Galáctica, dia 10 de fevereiro. Nós temos aqui estamos já na sexta atualização de 2020 para cá, né? Então eu tô atualizando mais ou menos 2 vezes por ano. Em 2020 foram 3 atualizações, não, foram 4, em 2021 foram 2, né? Em 2020, perdão, foram 2 atualizações, em 2021 foram 3, e 2022, 1. Então esse processo é o processo de lapidação, de expansão, de conexão com essa egrégora, de conexão com essa força, e ela é constantemente lapidada e atualizada. Então, desde 2020, essas atualizações elas estão sendo disponibilizadas. E quem entra e tem acesso ao programa tem acesso às atualizações também. Além desses mentores, eu também sou mentorada pelos arcanjos. Eu tenho uma conexão muito forte com o Arcanjo Miguel, Arcangelina Fé, mas os outros arcanjos e arcangelinas, eles dão um suporte muito poderoso para que nós possamos fazer esse trabalho de expansão de consciência, de reconexão com a nossa mônada, de reconexão com o nosso divino através dos arcanjos. Então você vai ter acesso a 12 meditações relacionadas aos 12 arcanjos e 12 arcangelinas, ao total de 24 seres, tá? Cada arcanjo representa uma camada do DNA angélico. Então a gente tem uma meditaçãozinha rapidinha de 5, 6 minutos, que é trazendo a força desses arcanjos, ancorando através da palavra, do verbo, essa sabedoria e essa força. E a gente tem também essas meditações sonares com kailane, com tambores, com maracá, com o tambor oceânico e com toda essa energia do Sound Healing, para que você possa integrar os arcanjos cada vez mais na sua rotina e expandir a sua consciência crística, para que ela possa se ver sempre como um arcanjo, tá? Para quem não sabe, arcanjo é uma hierarquia espiritual, e essa hierarquia espiritual ela é uma das mais puras que nós temos contato. Então quanto mais contato nós tivermos com essas hierarquias, com essas altas hierarquias puras, a gente sempre vai estar mais próximo da nossa própria pureza, de encontrar a nossa essência única, de encontrar a nossa voz interior, de entregar para o mundo todo o nosso conhecimento e sabedoria a partir das nossas experiências, desejos e sonhos, tá bom? Então, além disso, Mestre Elo Moriá, os Pretos Velhos de Aruanda, também trabalho com eles, também trabalho com o Mestre Kutume, também trabalho com Mestre Saint Germain, também trabalho com Lord Maitreya, também trabalho com Babadia, também trabalho com toda a egrégora do manto laranja, né? Lahari Mahashaya, Siriyukteswara, Yogananda. Todos esses seres, eles fazem parte da minha existência, não só por eu ter estado encarnado ao lado deles, ter estado participando da história junto a eles, né? Além de Jesus e Maria de Magdala, eu fui iniciada diretamente por Maria de Magdala
à época em que ela era Maria de Magdala. Então existe uma conexão muito forte. Eu sou iniciada por Saint-Germain há inúmeras gerações, né? Eu fui iniciada por ele na corte francesa, eu fui iniciada por ele em Atlântida, eu fui iniciada por ele quando éramos druidas e participávamos dessa força Merlin, né? Dessa encarnação dele como Merlin. Então eu sempre estive presente nessa egrégora, sempre sendo bruxa, sempre sendo maga, sacerdotisa. Eu encarno com essa consciência porque é parte da minha missão na Terra. Uma das minhas roupagens cósmicas, além de ser uma Hathor, né, a minha roupagem pleiadiana é uma Hathor geneticista. Então essa geneticista, ela atua nessa reprogramação do DNA, né, não só minha como da humanidade, e integrar esse conhecimento. Além disso, eu tenho uma roupagem cósmica também siriana, eu sou uma leoa com asas. Eu sou uma leoa alada e eu sou uma curandeira. E essa curandeira, ela se expressa através da ativação da sua vida cósmica, da sua memória cósmica. Então, a partir do momento em que você entrar em contato comigo, você vai ter acesso à sua memória cósmica, querendo você ou não. A sua necessidade e vontade de se conectar com a sua presença divina, eu sou. A sua vontade e necessidade de estar mais focada na sua espiritualidade vai aumentar. Você querendo ou não, tá? E parte da minha missão é a energia que eu emano, eu querendo ou não, tá bom? E aí a gente tem essa... Além disso, a gente tem muitos outros mentores que trazem pra gente experiências e informações, né? Então, dentro do meu trabalho, eu sou uma filósofa autodidata desde os meus 12 anos de idade. Então eu estudo muito filosofia, psicanálise, antropologia, sociologia, e tudo isso é uma bagagem que se comunica para que nós possamos no dia a dia, de uma forma aplicável, trazer esse conteúdo espiritual. Porque não adianta a gente ficar viajando na espiritualidade, arcanjo, tá? Ok, como é que eu coloco esses arcanjos no meu dia a dia? Então a gente tem Arcangelina Fé, Arcangelina Constância, a gente tem um monte de expressões e virtudes que a gente consegue receber entrando em conexão com esses arcanjos, entrando em conexão com a reprogramação do DNA, ativação do DNA angélico. Então, o que é? É basicamente uma mudança de mentalidade para você se conectar com a sua espiritualidade através das virtudes espirituais e aplicar essas virtudes no seu dia a dia, na sua vida, na sua carreira, no seu relacionamento e na realização dos seus sonhos. Então a gente tem essa egrégora, essa força, e a gente se conecta com a nossa memória Budi, que é o que dentro do yoga a gente chama dessa mente Budi, essa mente mestra, essa mente conectada com todo. Então quando Jesus falava em nome do Pai e do Filho, a gente sabe que é o nosso eu superior, o Pai, e o Filho somos nós, né? E isso muito bem colocado pelo Cadu Tinoco. E eu achei incrível essa explicação, porque é sobre isso, né? Assim como Neville Goddard falava que é só pedir, e é só pedir mesmo, e você sabe que você vai receber. Então peça e terás. Então é muito interessante como todas essas pessoas, elas vão se conectando e vão trazendo pra gente essas informações, né? Assim como Bob Proctor fala, que te questiona, né? O que você realmente deseja, o que você realmente quer. Não é sobre o preço da ação ou se a passagem para Paris está caro. O que você realmente quer? Porque o que você realmente quer, se você for movida por um desejo profundo, você vai conseguir. Então a mudança de mentalidade, ela é sobre isso, é sobre a gente atingir esse estado Budi, ou chegar próximo, pelo menos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que nós possamos entender como que funciona esse processo de criação e expandir a nossa consciência através disso, né? Então, o que eu realmente desejo, o que eu realmente quero, eu tenho essa questão, eu tenho esses traumas, eu tenho essa questão com a minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então vamos resolver isso, tá? E aí, além disso, a gente consegue expandir a nossa mentalidade espiritual e próspera, né? Então, eu já entrei nesse assunto, né? Agora, para concluir, nós temos muita prosperidade, nós temos infinitos fios de cabelo, células, órgãos, a gente tem um corpo que nos diz o tempo inteiro que você é a fonte divina da criação de vida. Porque, como eu falei, se as nossas mitocôndrias não vibrarem
acabou, é morte. Então a gente consegue entender esse processo de, mas a pessoa tá ali vegetando e a pessoa tá em coma não sei quanto tempo e não desligam a máquina, porque ainda tem, as mitocôndrias ainda vibram, ainda tem vida lá, ainda há esperança, né? Ainda há essa ligação com esse cordão de prata, né? Então é sobre isso, é sobre você entender que você tem prosperidade em absolutamente tudo na sua vida e que você pode criar uma vida próspera, você pode, você merece. Só que esse passo a passo, ele é necessário que você deixe para trás crenças, é necessário que você se enxergue de outra forma. E a reprogramação DNA, ativação DNA angélico, ela tem esse princípio, você vai começar a enxergar a vida de outra forma. E a partir disso você vai expandir a sua conexão com Deus, você vai expandir o seu nível de consciência. Então você vai entender que a sua vida ela caminhou até aqui porque você tinha uma visão, você tinha determinadas crenças e você tinha um nível de consciência. Só que agora você vai começar a abrir frequência para cima. Você não vai mais se permitir cair, você vai abrir frequência para cima. Então você vai abrir, você vai se estabilizar. Pode ser que você caia um pouquinho, pode ser, mas você vai perceber rápido e você vai, voltar de novo. Porque no ponto do momento, o que é melhor para mim? Neste agora, o que é melhor para mim? Qual é a melhor opção? Qual é o melhor emprego, a melhor casa, a melhor forma de fazer renda, a melhor forma de eu me relacionar com os meus filhos, com o meu marido, com a vida? O que é melhor para mim? É melhor eu focar nisso que tá me deixando triste, me deixando mal, me abrindo frequência para baixo, ou eu focar no meu objetivo e nas minhas metas? Então é sempre sobre o que é melhor para mim, tá? E aí a gente vai expandindo esse nível de consciência, a gente vai se conectando com a nossa presença divina, eu sou, a gente vai ativando os arcanjos e arcangelinas ao nosso redor. Então tem uma coisa que meu pai sempre falava, existem anjos ao redor da nossa casa, existem anjos ao redor da nossa família, e eu ouvi isso desde muito criança. Então isso é uma coisa que sempre ficou muito marcado pra mim, as coisas que meus pais falavam, assim, as pessoas podem julgar, mas é porque tem aquela mentalidade da igreja e que é muito assim, mas existem coisas que são verdades universais, né? Existem coisas que elas respeitam a lei. E quando a gente está falando de uma crença num anjo, num arcanjo, num ser de luz, a gente está falando de uma criação de uma realidade em que sim, nós temos proteção, sim, nós somos protegidas. E isso é muito poderoso, porque isso blinda o seu campo e isso te permite caminhar na terra e entender que o chão, ele é firme, é seguro estar aqui na terra e que você não precisa se preocupar e cair numa frequência baixa de luta ou fuga, sobrevivência. Ai meu Deus, ficar correndo atrás do dinheiro porque senão eu não vou ter dinheiro. Ai meu Deus, as contas, ai meu Deus, é tudo muito caro, tudo... Não, existem anjos ao seu redor, tá tudo bem. Deus sempre vai prover. É claro que a mentalidade de uma criança que Deus provê é uma mentalidade de uma criança que Deus está provendo e eu tô aqui de boa. Só que essa criança, ela também enxerga os seus pais produzindo as causas. Ela também enxerga o seu pai indo trabalhar, o seu pai tratando a sua mãe como uma deusa poderosa, como uma rainha. Ela começa a enxergar esse movimento e ela entende que Deus provém. Só que se o meu pai não... sei lá, perdeu o emprego, se ele não sentasse o bumbumzinho dele no sofá, na época do telefone fixo ainda, e não pegasse o telefone e ligasse para todos os contatos dele, isso na sexta, na segunda-feira ele não estaria empregado de novo. Então esse processo de você se movimentar, esse processo de você ter mais energia, ter mais foco, ter mais clareza, você vai adquirir através da reprogramação do DNA, porque a gente vai ativar esse fogo divino, a gente vai ativar essa conexão com esse campo espiritual, com essa conexão com os arcanjos, a gente vai colocar anjos ao seu redor, a gente vai tirar toda essa vibração baixa e você vai conseguir. Mas você precisa produzir as causas, você tem que fazer as meditações, você tem que ouvir os áudios, você tem que colocar no seu... O Bob Proctor fala, se você tem um objetivo, você tem que colocar ele no seu prato, você tem que colocar ele no seu banho, você tem que colocar ele no seu travesseiro, você tem que colocar ele em tudo na sua vida. Então se você tem um objetivo de se conectar espiritualmente, de expandir a sua consciência, você precisa fazer o programa. O programa ele consiste em 3 níveis, né? Limpeza, fortalecimento e expansão. Então a gente vai ter o nível de limpeza em que a gente vai começar a mapear as nossas crenças, vai começar a vir sonhos, a gente vai começar a ver absolutamente tudo que está nos limitando de expandir a nossa consciência, de subir frequência e de realizar os nossos sonhos, tá?
E esse processo de limpeza é um processo que você pode chorar muito, pode vir muita raiva, pode vir muita indignação e tá tudo certo. É um processo de limpeza, tá bom? Porém, você tem que entender que você criou absolutamente tudo. E eu vou trazer aulas com exemplos da minha vida para que você possa sentir um certo alívio e entender, pô, que merda, eu criei mesmo isso aqui, né? Mas agora que eu tenho consciência, agora eu não vou mais criar esse tipo de coisa, porque é sobre isso, né? Então você vai ter consciência das egrégoras que você está se conectando, das narrativas ao qual você está muito agarrada, e é por isso que a sua vida não está andando, não está fluindo no ponto onde você quer que flua. Camila, eu sou ótima nos negócios, eu faço muita grana, eu sou maravilhosa, eu sou uma empresária de sucesso, mas eu não consigo ajustar a minha imagem para ter um bom relacionamento. Eu não consigo encontrar um cara que combine comigo. Todos os caras, ou eles são muito workaholic, ou eles que não tem nada espiritual, não tem conexão espiritual, não tem nada. Ou são os caras meio vagabundo que eu não me atraio porque eu sou uma mulher empresária. Então a gente vai começar a ajustar esses pontos, a gente vai começar a entender esse processo. Por que essas crianças estão aqui, se é uma questão de pai e mãe, se é uma questão da narrativa social, se é cultural, se é uma questão ancestral, se é uma questão sua. Então a gente vai começar a mapear isso e você vai entender esse processo. No processo de fortalecimento, você vai expandir a sua consciência a partir dessa força, o que eu realmente desejo, o que eu realmente quero, qual é a vida que eu quero criar. Então você vai começar a criar o que você realmente deseja, você vai entender que aquele padrão vibracional você não tem mais, então a sua autoimagem vai ficar te puxando para baixo, você vai se ancorar, você vai se ancorar, se ancorar. É descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. E em algum momento você vai conseguir se ancorar. E o processo de expansão é o processo de expandir a sua consciência para que você possa ancorar essa energia e se desafiar a sempre subir mais, tá bom? Esse é um processo que dura mais ou menos 3 meses, tá? É para você fazer junto com o pompoarismo sonar. Então você vai fazer esse processo. É um processo diário. Então a cada 2 dias você vai fazer uma camada, são 12 camadas. E você vai terminar o processo entre 24 e 28 dias. Camila, mas eu posso demorar mais para fazer? Pode. Eu só recomendo que você fique no máximo 1 semana em cada camada, tá? Porque senão fica muito espaçado e junto com o pompoarismo é tudo muito encaixado. É o pompoarismo e a meditação, o pompoarismo e a reprogramação. É importante que você tenha esse processo de pompoarismo e reprogramação, tá? Porque enquanto você tá ali mexendo no seu útero, fazendo os exercícios de pompoarismo, trazendo a sua voz, cantando, soltando sons, enquanto você aperta e solta e faz os movimentos, e tem um monte de movimento diferente, vocês vão ver quando vocês entrarem dentro do programa. Você precisa desse ancoramento espiritual, senão você não vai aguentar, você não vai dar continuidade, você não vai conseguir, tá? É isso, eu tô te falando por experiência própria, eu tô te falando porque eu sou a fundadora dessa metodologia e dessa expressão, eu tô te falando porque as Hathors que não seguem a reprogramação do DNA junto ao pompoarismo, elas não dão continuidade ao programa, elas acabam parando, elas dão uma travada e depois elas voltam e elas conseguem dar continuidade quando elas seguem o protocolo certinho. As Hathors que seguem o protocolo certinho, elas fazem um protocolo bonitinho em 3 meses, perfeito. E elas têm a vida delas transformadas, tá? Então a reprogramação DNA, ativação DNA angélico, ela fala sobre isso, sobre essa transformação, tá bom? Então é mais um plus, é mais um apoio, é mais um serviço em que é imprescindível que você faça, que você não deixe de lado, porque se não fosse imprescindível, eu tiraria do programa, venderia separado. Eu até vendo separado para homens e para mulheres que ainda não sabem por onde começar. Não sabe por onde começar? Entra no workshop. Não sabe ainda? Entra na reprogramação do DNA. Se conecta com essa força do DNA angélico, se conecta com essa força do DNA divino, porque eu tenho certeza que você vai ter a sua vida transformada. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa produzir as causas, tá? Então, me aprofundando um pouco mais sobre a reprogramação do DNA e ativação do DNA angélico, é sobre isso, tá? São meditações sonares, ancoramentos e arcanjo, e é isso.
tá? Então vamos expandir a nossa consciência, vamos assumir a autorresponsabilidade e a autogestão e vamos transformar a nossa rotina de uma rotina de plebeia numa rotina de rainha. Você vai aplicar meditação, você vai aplicar pompoarismo, você vai aplicar movimento corporal e canto na sua rotina. Camila, eu não tenho tempo para isso. Você vai ter. Eu posso te garantir, você vai ter. E se você acredita que você não tem tempo mesmo, não é o seu momento. Tá bom? Então é importante que você tenha tempo. Você tem 24 horas. 24 horas. E eu tenho certeza que em 1h30, 2, você consegue. Você consegue 2 horas por dia pra você, pra se olhar, pra se amar, pra se conectar. Tá bom, minha rainha? Então é isso. Seja muito bem-vinda à sua nova vida.